Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thaís e junto com a Gianine hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Lactobacillus acidophilus. Passando rapidinho aqui pelos tópicos que vamos tratar hoje no nosso vídeo. Então, o nosso objetivo hoje é apresentar as principais características e o papel biotecnológico e a relevância em aplicações industriais e de saúde do Lactobacillus acidophilus. O que é o Lactobacillus acidophilus? Ele nada mais é do que uma bactéria que faz parte da nossa microbiota intestinal. É um conjunto de micro-organismos que vivem naturalmente no nosso intestino. Eles são consideradas bactérias benéficas para a nossa saúde. Falando agora sobre a classificação taxonômica, que é a maneira científica de organizar essa bactéria em grupos baseados em suas características. Ela faz parte do domínio das bactérias, que é o nível mais amplo onde estão os organismos procariontes e unicelulares. O seu filo é o filo Firmicutes, que agrupa bactérias com paredes celulares espessas que podem ser gram-positivas. A sua classe é a classe Bacilli. Essa classe inclui bactérias que têm o seu formato como bastonetes. A ordem é Lactobacillales, a ordem que agrupa as bactérias conhecidas por produzirem o ácido láctico como um dos principais produtos do seu metabolismo, um processo bem importante na fermentação. A sua família é a Lactobacillase, que geralmente inclui bactérias que habitam ambientes como o intestino e o trato urogenital e são benéficas à nossa saúde. O seu gênero é o Lactobacillus, que é composto por bactérias que convertem a lactose e outros açúcares em ácido lático. A sua espécie é a Lactobacillus acidophilus, que é uma bactéria específica desse gênero, conhecida por ser uma das mais comuns em suplementos probióticos. Ela coloniza áreas como o intestino e a vagina, ajudando a manter o equilíbrio bacteriano e a saúde. Sobre a sua morfologia, ele tem como forma a forma de bastonete, como já foi citado anteriormente, e essa forma ela é longa e cilíndrica, o que é uma característica bem comum entre as bactérias gram-positivas. Eles geralmente medem entre 0,6 a 0,9 micrômetros de largura e o seu comprimento mede em torno de 1,5 a 6 micrômetros. Esse tamanho também ele pode variar dependendo das condições de crescimento e o seu ciclo celular. A parede celular, ela é típica de uma bactéria gram-positiva. Ela é caracterizada por uma espessa camada de peptidoglicano. Essa estrutura é formada por cadeias de açúcares entrelaçadas por curtas cadeias de aminoácidos, o que dá uma rigidez e uma resistência e uma rigidez à célula. Esse peptidoglicano é essencial para proteger a célula contra a pressão osmótica e os danos físicos. Além de tudo isso, a parede celular ela contém ácidos teicoicos, que ajudam na estabilização da estrutura e na adesão das superfícies. Ao contrário de muitas bactérias gram-negativas, o acidófilos ele não possui uma membrana externa, o que acaba deixando a camada de peptidoglicano exposta. Essa parede celular robusta, ela permite que a bactéria mantenha a sua forma de bacilo e que ela sobreviva em ambientes ácidos, como o nosso trato gastrointestinal. A membrana plasmática, ela é composta por uma bicamada lipídica que inclui os fosfolipídios e as proteínas. Essa estrutura é responsável por regular a passagem de substâncias para dentro e para fora da nossa célula, sendo crucial para a manutenção da homeostase celular e permite a troca de nutrientes e produtos metabólicos. Além de tudo isso, ela desempenha um papel bem importante também na comunicação celular e na resposta de estímulos ambientais. As estruturas internas são compostas pelo citoplasma, pelo núcleo e pelos ribossomos. Dentro da célula, o citoplasma ele contém um material genético, os ribossomos, e várias enzimas também que são necessárias para o metabolismo dessa célula.
O núcleo, como ele é como o Acidófilos ele é uma bactéria, ele não possui um núcleo verdadeiro. Então, o DNA dele está localizado em uma região do citoplasma chamada nucleoide. Os esbossomos são responsáveis pela síntese de proteínas e são abundantes no citoplasma da célula bacteriana. A sua mobilidade, ele não é móvel, o que significa que ele não possui estrutura de locomoção como os flagelos. Essa ausência de flagelos indica que ele não tem a capacidade de nadar ou se deslocar ativamente de um lugar para outro. Embora ele não seja móvel, o transporte dele pode ser passivamente, como por meio de líquidos e aderindo a superfícies que podem ajudar na colonização de áreas específicas, como as paredes intestinais. Por ele não ser móvel, ele é bem adaptado em crescer e se multiplicar em ambientes estacionários, onde as condições nutrientes e pH são favoráveis. Sobre as cápsulas, eles geralmente não possuem cápsulas. E essa ausência da cápsula contribui para a sua capacidade de formar colônias compactas e pequenas no meio de cultura. Ele também não forma endósporos. As suas colônias, quando cultivadas em meios sólidos, formam colônias pequenas, circulares e geralmente opacas. A aparência das colônias pode variar dependendo do meio de cultura utilizado, mas normalmente, por ser uma superfície lisa, ela é caracterizada por ser uma superfície lisa e um crescimento bem definido. A sua gram-positividade, ela é uma bactéria gram-positiva, o que significa que ela retém o corante cristal violeta durante o processo da técnica de coloração de gram, como a gente já havia feito em sala de aula nas aulas práticas. Fatores que influenciam o seu crescimento microbiano. pH. O pH ideal para o acidofilos está entre 5,5 e 6,2. Então, quando o pH sobe acima de 7, ou quando ele está muito baixo, o crescimento do micro-organismo é inibido. Então, eles preferem ambientes levemente ácidos. Já a temperatura ideal para o acidofilo varia entre 37 graus a 44 graus. A temperatura mais adequada é 37, tá? Então, quando tem temperaturas abaixo de 37, o crescimento acaba sendo mais retardado, sabe? E acima de 45, pode matar. E os nutrientes que os acidofilos precisam é literalmente carboidratos simples, glicose e lactose, como fontes principais de energia. E além disso, ele precisa de aminoácidos essenciais e sais minerais, como cálcio, magnésio e fósforo. Outros fatores, o acidofilos ele é sensível à osmolaridade do meio. Então, altos níveis de sal ou açúcar também podem dificultar o seu crescimento devido ao efeito osmótico das células. E também a umidade é um fator crucial, porque o micro-organismo precisa do ambiente aquoso para facilitar o transporte de nutrientes e eliminação de produtos metabólicos. Aplicações tecnológicas na indústria alimentícia. O acidofilos ele é um micro-organismo muito utilizado na indústria alimentícia. Na indústria, ele é usado para fermentar produtos lácteos, como iogurtes, queijos, e promovendo a acidificação através da produção do ácido lático, o que melhora a preservação e a segurança alimentar. Em bebidas fermentadas, como o kefir, ele contribui para o perfil probiótico, favorecendo a saúde intestinal. E, além disso, é adicionado alimentos funcionais para fornecer benefícios probióticos, equilibrando a flora intestinal e reforçando o sistema imunológico. Então, pessoas que são intolerantes à lactose, por exemplo, o acidofilos é um ótimo aliado. Aplicação tecnológica voltada mais para a medicina e para a saúde. O acidofilo, ele é um probiótico muito valioso para a medicina, porque ele é eficaz no controle da diarreia, ajustando a restaurar a flora intestinal após infecções ou uso de antibióticos. Além disso, ele desempenha um papel importante na prevenção de infecções vaginais e urinárias a manter um ambiente ácido que inibe os patógenos. Por exemplo, tem a cândida, a candidíase e simbiose. Acidofilos eles também podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol, promovendo um perfil lipídico mais saudável. Então,
Em resumo, esse probiótico ele não só melhora a saúde digestiva, mas também contribui muito para a prevenção de infecções e do controle do colesterol.